Fala aí, terceirão. Sejam bem-vindos mais uma vez. Rodrigo Paladino aqui. Estamos trocando ideias sobre biologia, dando continuidade aos nossos estudos dentro do reino animal. Nosso filo hoje faz parte de um conjunto muito biodiverso de criaturas e, com toda a humildade do mundo, ouso dizer que é o meu filo preferido. Hoje a gente já bateu um papo sobre os artrópodes. Queridos, esse conjunto de criaturas tem algumas características bem peculiares. A gente vai investigar cada uma delas e conforme a gente tem feito nas aulas, anteriores, eu estou condensando a parte teórica nos primeiros slides para depois a gente ir fazendo os aprofundamentos na análise das imagens que vem subsequentemente. Além disso, nesses slides tem um conjunto de vídeos. Esses vídeos foram escolhidos a dedo, eles são links do YouTube e vão reforçar visualmente o conteúdo que está sendo discutido aqui. Então, caso você tenha tempo para poder assisti-los, pode ser que eles imprimam na sua mente, na sua memória, uma informação que foi discutida por nós aqui anteriormente. Então, algumas novidades a respeito do grupo, né? Eu estou pensando na tradução direta do nome das criaturas como sendo patas articuladas ou pés articulados. Você poderia dizer assim, ó, Paladino, mas eu também tenho, né, patas articuladas. E eu gostaria muito que você se lembrasse que a classificação da maior parte das criaturas que a gente tem filos atualmente foi feita há séculos atrás, quando principalmente critérios morfológicos eram utilizados para classificação. Então a gente pegava uma característica que era marcante de um grupo e aí nomeava esse grupo a partir dessa característica, o que não significa necessariamente que aquela característica fosse exclusiva daquele grupo. A exemplo, moluscos, traduzindo, né, seriam animais de corpo mole, mas plateumintos também têm o corpo amolecido. Então, não precisa fritar tanto no nome específico da criatura, né? Artrópoda, se a gente estivesse falando em latim. Mas é uma característica marcante desse grupo. Tá? Então, vamos lá, algumas considerações. Tem algumas contribuições biológicas desse grupo aqui que são importantes. Então, uma das primeiras ideias que a gente tem é que a ideia de cefalização, ela inicia-se lá nos plateumintos. E aí ela continua acontecendo. O que eu estou chamando de cefalização? De uma concentração de células nervosas e sensoriais numa das extremidades do corpo da criatura, que a gente está dando o nome de cabeça. Tá? Então aqui eu começo a ter, a primeira vez você vai começar a falar de cérebro propriamente dito, porque os gânglios, até então eram separados, se fundem. Aí agora eu estou chamando essa estrutura de cérebro propriamente dito. Tá? E especialização desses órgãos sensoriais, eu vou ter desde órgãos sensoriais associados à percepção de tato, paladar, olfato, mas também olhos bem desenvolvidos. A estrutura olhos, ela surge lá nos plateumintos como uma estrutura bem primitiva, capaz de detectar presença e ausência de luz. Lá a gente dá a nomenclatura de ocelos, porque até onde a gente é capaz de fazer a análise, essa estrutura detecta presença e ausência de luz, mas ela não é capaz de formar imagens. Lá nos moluscos, nós temos olhos com cristalino, com pupila, com um destaque especial para o grupo dos cefalópodes, né, das lulas, polvos, sépias. E aí eu já tenho olhos complexos, né, sendo formados, olhos capazes de formar imagens. Há uma discussão muito grande até se imagens coloridas a partir dos tipos celulares que essas criaturas possuem. Metameria é uma novidade evolutiva que surge nos anelídeos e se mantém nos artrópodes, né, que é essa ideia de que o corpo tem subdivisões, e nos artrópodes essas subdivisões apresentam um critério muito peculiar, porque algumas dessas subdivisões apresentam especializações específicas. Então, algumas dessas criaturas apresentam o abdômen segmentado. Se você leva em consideração, por exemplo, o grupo dos escorpiões, né, o último segmento do abdômen tem um formato diferente, que é o aguilhão, né, a estrutura utilizada para poder injetar veneno. Mesmo no grupo dos escorpiões, a gente tem alguns dos apêndices modificados em pinças, ou, por exemplo, se você estiver analisando alguns dos crustáceos, como siris ou caranguejos. Então, diferentes especializações desses segmentos ao longo do corpo da criatura. Então, os apêndices, que são o que a gente chama de patas, varia muito de grupo para grupo, alguns adaptados ao nado, alguns adaptados à captura de alimentos,
alguns adaptados, por exemplo, a cavar, aí isso varia drasticamente entre os demais grupos. Poderosos músculos dos apêndices com rápida e intensa contração é um dos motivos que permite esse grupo fazer não só o desenvolvimento de altas velocidades. Lembra que o termo invertebrado é um termo extremamente artificial. O termo invertebrado ele não constitui um grupo monofilético, tá? Evolutivamente falando. Mas dentre os invertebrados, os insetos, os artrópodes estão entre os grupos de criaturas mais rápidas que existem. Existem registros de artrópodes terrestres capazes de atingir 40 km por hora. Isso é muito rápido para uma criatura pequena. Para além disso, essas criaturas também inauguram uma característica de movimentação que só é possível a partir da contração rápida de músculos, voo. É a primeira vez que essa característica surge no reino animal, né? Esqueleto externo de quitina, e aqui eu quero aproveitar para poder fazer um crossover com bioquímica. Eu quero te lembrar que a quitina é um tipo de polissacarídeo, que é uma ramificação do grupo dos glicídios. Ele é um polissacarídeo nitrogenado. Não é uma exclusividade do grupo dos artrópodes, porque quitina é também o principal componente da parede celular dos fungos. Aí, esse esqueleto externo de quitina limita o crescimento da criatura, fazendo com que, a cada vez que a criatura vá crescer, ela tem que trocar o esqueleto. Quantos de vocês já se depararam com a situação de ver casquinhas de cigarra, nas épocas que dá cigarra aqui em Goiânia, nas árvores, né? Você encontra lá o esqueleto, ou eventualmente tem se deparado com, caraca, tô vendo uma aranha. Aí chega perto, cutuca e tá ali só o esqueleto. Tem videozinho sobre isso. Mas como o esqueleto enrijece em torno do corpo da criatura, para poder crescer, a criatura precisa abandonar aquele esqueleto, aumentar de tamanho, sintetiza um novo esqueleto, e aquele esqueleto, mais uma vez, vai limitar o tamanho dela. Cada um desses fenômenos de troca é chamada de muda ou equidise, tá? Entre esse conjunto de criaturas, queridos, estão alguns dos comportamentos mais complexos, incluindo comportamentos de divisões sociais. É importante ressaltar aqui que, nesse caso, os humanos acabam fazendo, quando vão utilizar esse termo para poder dizer o que é mais simples ou mais complexo, nós acabamos fazendo uma comparação em relação ao nosso comportamento. Então, eu tenho discutido isso com os meus alunos, né, de que essa avaliação a respeito de inteligência e complexidade, ela é muito complicada de ser feita porque não tem uma régua específica para poder medir isso, uma vez que os humanos acabam utilizando, né, os nossos próprios critérios. E, para além disso, eu quero destacar também que você pode fazer um crossover também do conteúdo de evolução. Lembra que nós consideramos alguns tipos de adaptações, camuflagem, e outros dos tipos é exatamente a coloração de alerta, outros tipos, mimetismo, todas características que foram discutidas lá em evolução e que são facilmente observáveis nesse filo de criaturas, o filo artrópode. Para além disso, a fisiologia desse conjunto de criaturas, queridos, vai apresentar algumas características que são bem distintas dentro desse grupo e aí vale a pena ficar de olho nelas. Até aqui, nós vimos conversando sobre o seguinte: o sistema digestório, ele começa propriamente dito nos plateumintos. O grupo anterior, que é o grupo dos quinidários, apresenta uma cavidade gastrointestinal, mas até pela orientação radial do corpo da criatura, você não tem um tubo. A orientação em forma de tubo se dá a partir do momento que eu tenho o sistema bilateral. Aí a criatura ela é alongada e aí eu tenho uma entrada de alimento. Nos plateumintos, você tem uma entrada, fundo falso, e essa aqui também é a saída. Dos nematóides em diante, a galera já passa a apresentar sistema digestório completo, incluindo glândulas, e essas glândulas anexas surgem já desde lá dos moluscos, elas continuam nos anelídeos e aí mais especializadas ainda aqui no grupo dos artrópodes. E um destaque interessante são esses apêndices bucais especializados. Nós vamos ver nas imagens das análises, mas mesmo dentro do grupo de criaturas, algumas delas têm aparelho picador, por exemplo, como acontece com alguns pernilongos hematófagos. Alguns deles vão apresentar mandíbulas propriamente ditas, capazes de triturar e mastigar. Alguns vão apresentar quelíceras, como acontece com aranhas e escorpiões, não tem mandíbula.
Entre os insetos, alguns deles apresentam um aparelho lambedor, aparelho sugador, por exemplo. Então, várias especializações, adaptações a diferentes nichos que essas criaturas exploram. O sistema circulatório apresenta uma diferença em relação ao que a gente viu no grupo anterior. Nosso grupo anterior é o grupo dos anelídeos. E lá nos anelídeos o sistema circulatório ele era fechado, tal qual também em alguns dos grupos dos moluscos cefalópodes. Aqui a gente volta a ter o sistema circulatório aberto mais uma vez, então eu tenho cavidades que são preenchidas pelo líquido que está transportando nutrientes, oxigênio e gás carbônico, excretas, tá bom? Celoma extremamente reduzido, e aí eu vou ter um coração dorsal com várias artérias. Quero só te lembrar que do ponto de vista anatômico, eu estou pensando em ventre, tá? Essa região da barriga, e dorso, a região das costas, ok? Então, o principal ponto marcante do ponto do sistema circulatório deles é essa questão dele ser aberto e o sangue preencher lacunas no corpo da criatura. Queridos, dois sistemas que vale a pena ficar de olho nessa galerinha são sistemas respiratório e excretor, porque ele é extremamente diversificado dependendo de qual classe de criatura você está se referindo. Então, né, já aproveitando para poder citar um pouco quem são os representantes desse grupo, né, falando um pouquinho sobre classificação, nós temos algumas classes. Então, nós temos a classe, por exemplo, dos insetos, nós temos a classe, por exemplo, dos crustáceos. Nos insetos estão criaturas como pernilongos, pulgas, insetos sociais como vespas, abelhas, cupins, formigas, besouros, todos os grupos de criaturas que são voadoras desse segmento aqui são insetos. Nos crustáceos, eu tenho basicamente camarões, siris, caranguejos, lagostas e um bichinho chamado tatuzinho terrestre. É um tatuzinho bola com invertebradozinho terrestre, que é um dos poucos exemplos de crustáceos terrestres existentes. A maior parte deles é aquático. Tá? Eu ainda vou ter o grupo dos aracnídeos. Dentro dos aracnídeos, eu estou me referindo a carrapatos, aranhas, escorpiões. Eu tenho um grupo de criaturas conhecidas como quilópodes, que apresentam um corpinho segmentado e um parzinho de pata em cada segmento. O que nós aqui em Goiás costumamos chamar de lacraia, está dentro desse grupo. E a última classe que a gente estuda do grupo desses artrópodes são os diplópodes, criaturas que também têm o corpo segmentado, mas apresentam 2 pares de pata por segmento do corpo, e um dos exemplos que a gente tem aqui é o que a gente chama de miriápodes ou então piolhos de cobra, tá? Então, só para poder situar, a gente vai voltar a falar sobre esses termos, né, nos slides mais à frente, mas só para poder te situar, os insetos apresentam tubos que se ramificam ao longo do corpo da criatura, tendo várias aberturas. Então, a gente chama isso de respiração traqueal. Essa respiração não se dá por uma inalação na região da cabeça, como acontece com os cordados, tá? Como acontece com peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Mas você tem vários tubos espalhados ao longo da lateral do corpo da criatura que permite essas trocas gasosas. É muito comum que as criaturas que sejam aquáticas apresentem respiração por brânquias, tá? Alguns aracnídeos, não todos eles, mas vão apresentar lâminas, tá, de tecidos por onde são feitas as trocas gasosas, que nós chamamos de pulmões foliáceos. E alguns deles podem apresentar também respiração pela pele, respiração cutânea. Note que você tem variações de processos diferentes dependendo da classe de criaturas com qual você estiver trabalhando. Por isso que eu disse que o aspecto respiratório é um aspecto que vale a pena ficar de olho. Além disso, uma novidade que eu já tinha citado nas contribuições biológicas e agora nós voltamos é a respeito do sistema nervoso, né? Tinha comentado com vocês que até agora nós estávamos falando sobre gânglios cerebrais, gânglios cerebroides, e a partir desse filo eu tenho a fusão desses gânglios numa estrutura que seria tipo um cérebro, tá? Então, um cérebro dorsal conectado a um anel em volta do esôfago e par de nervos ventrais. Queridos, esses nervos principais eles vão sofrer uma fusão e vão para a área dorsal quando chegar lá nos cordados. A gente vai falar sobre isso
daqui 2 fios, tá bom? Então, até então, esses pares de nervos são sempre ventrais, ok? Como eu te disse, um outro aspecto relevante, ficar de olho aí, tem a ver com a excreção, porque ela é extremamente variada nesses grupos de criaturas. As estruturas são diferentes entre si. Nos próximos slides, eu coloquei imagens para poder fixar essa ideia. Eu tenho 3 grandes grupos de estruturas excretoras aqui dentre as demais classes. Os chamados túbulo de Malpighi, está presente nos insetos. Esse Malpighi aqui já tinha aparecido em outro termo, né? Lá na botânica você também fala sobre anel de Malpighi, lembra disso? Você tem uma dicotiledônia e faz um corte em volta dela. É só o termo que é o mesmo, mas cuidado para não confundir. Tá? Aqui, túbulos de Malpighi é uma estrutura específica associada à excreção presente nos insetos. As glândulas antenais, ou também chamadas de glândulas verdes, estão presentes nos crustáceos e glândulas espalhadas sobre a base dos apêndices, portanto receberam o nome de glândulas coxais, estão presentes nos aracnídeos. A reprodução desse grupo é extremamente diversificada. Então você tem criaturas que são dioicas, então eu estou pensando em sexos separados, macho e fêmea. Muito comum a gente ter rituais de corte, rituais de acasalamento, alguns deles bem macabros. Você já deve ter ouvido falar a respeito de louva-a-Deus, por exemplo, ou de aranhas, cujo macho é bem menor que a fêmea. Ele faz um certo ritual de movimento que parece colocar a fêmea num estado de transe, ele copula com ela e ele precisa vazar, porque se a fêmea sai do estado de transe, ela faz dele uma refeição. Existe uma discussão, queridos, evolutiva em relação a por que esse comportamento evoluiu nesse grupo. Porque, tecnicamente, olha só, a fêmea, ao fazer uma refeição proteica, ela garante nutrientes para aquela ninhada de ovos. E eu já vi uma questão de vestibular dizendo por que aquele comportamento foi mantido naquele grupo. E ele dizia o seguinte, o gabarito da questão, que para o macho era vantajoso porque garantia que os filhotes daquela ninhada iam nascer bem nutridos. Queridos, assim, particularmente eu não consigo concordar com esse gabarito por um motivo bastante simples. Machos, do ponto de vista reprodutivo, estão preocupados com o número de filhotes. Se um macho teve a sua vida ceifada, basicamente, queridos, assim, independente dele ter garantido aquela ninhada, ele deixou de ter várias outras ninhadas no futuro. Então, assim, esse comportamento ele é mantido nas fêmeas, né? Não é um caso exclusivo, existem, inclusive, entre os cordados, entre os mamíferos, situações em que camundongos, por exemplo, a fêmea tem vários filhotes, ela come 1, 2, 3, tá? São comportamentos que os humanos tentam explicar, mas algumas vezes eles não parecem lógicos para nós, ok? Nessa análise em específico dessa questão, eu particularmente discordo do gabarito oficial que foi publicado pela universidade, porque a cada ciclo de acasalamento, o macho é capaz de gerar centenas de filhotes. Se ele teve a vida dele ceifada, ele garante aquele acasalamento, mas todos os subsequentes que ele poderia vir a ter foram interrompidos. Não é à toa que esses machos, em geral, como eu disse, no ritual de corte, de acasalamento, depois de conseguir copular com a fêmea, ele deixa o local. Então, eu vou considerar essa questão da fêmea abater o macho mais uma questão de acaso, uma questão de vacilo, né? E, do ponto de vista de fecundação, né? Fecundação interna, na maior parte dessas criaturas, eles são ovíparos ou então ovovivíparos, ovos que se desenvolvem dentro do organismo materno ou ovos colocados no ambiente. E aí vamos conversar um pouquinho sobre partenogênese. Partenogênese é muito importante para a gente, inclusive para a gente entender alguns mecanismos de reprodução genética, queridos. Eu quero te lembrar que na partenogênese o que acontece é o seguinte, a determinação do sexo não é baseada em qual cromossomo você tem, não é qualitativo. Você deve estar revisando genética recentemente, né? E aí, se você já chegou na genética sexual, por exemplo, você lembra que nos humanos a determinação desse trecho ele é totalmente qualitativo. O sexo masculino é o sexo que apresenta o cromossomo Y. Nessas criaturas eu tenho algum aspecto um pouquinho diferente. E qual que é essa diferença? A ideia é a seguinte, queridos. As fêmeas vão produzir óvulos por meiose. Então, ok, os óvulos são haploides. Acompanhou o número e a ideia? Ok.
Os óvulos que forem fecundados por espermatozoides dão origem a fêmeas. Então, as fêmeas são diploides. Os óvulos que não são fecundados dão origem a machos. Então, os machos são haploides. Esse mecanismo de determinação sexual, em que o tipo de sexo, macho ou fêmea, é determinado pelo número de cromossomos, no qual a fêmea tem o dobro do macho, é chamado de partenogênese, tá? Ele não é uma exclusividade dos artrópodes, já foi identificado, inclusive, em alguns grupos de anfíbios e também de peixes cartilaginosos, também chamados de condrites. E eu li um artigo recentemente fazendo uma suposição de que, um indicativo de que isso possa ter sido identificado também em alguns répteis. Se você já assistiu, acompanhou a saga dos filmes de ficção científica de Parque dos Dinossauros, eles se apoiam um pouco nessa ideia para falar um pouquinho sobre montar um pouco da ficção em torno do filme, né? Então, partenogênese é um mecanismo especializado de reprodução na qual fêmeas são formadas por ovos diploides e machos são formados, né, somente pelo óvulo. Então, a fêmea é formada por um processo de fecundação, enquanto o macho não. Beleza? Da nossa continuidade aqui, vou interromper nossa gravação só um instante para eu poder encostar a porta ali, porque a minha máquina de lavar, dá para escutar ela daí, né? Só um instante. Uma outra característica marcante da reprodução dessas criaturas está ligada ao processo de metamorfose. Não são todas elas que apresentam, mas algumas dessas criaturas nascem em formatos anatômicos corporais muito diferentes que elas terão quando elas forem a criatura adulta. Aí nós identificamos pelo menos 3 grupos aqui. As criaturas que não apresentam processos de metamorfose, que nós chamamos de ametábolos. As criaturas que apresentam metamorfose parcial, como o surgimento de asas, por exemplo, que nós chamamos de hemimetábolos. E criaturas como, por exemplo, borboletas, que nascem larvas e depois vão ter um formato anatômico na criatura adulta completamente diferente do jeito que ela nasceu, que nós chamamos de holometábolo. Esse holo é utilizado para outras finalidades em biologia também. Então, lembra que em biologia, lá na parte de embriologia, você já utilizou o termo, por exemplo, divisão holoblástica, para associar essa ideia de holos com total, tá bom? Aquele holometábola é uma transformação completa. Então, fica de olho na associação desse radical aí. Queridos, olha só. Então, do ponto de vista da taxonomia, né, nós temos essas criaturas aqui divididas em 2 grandes grupos e, por sua vez, ele tem outras subdivisões. Os queliceratos são as criaturas que não apresentam mandíbulas, apresentam quelíceras. Aí dentro desse grupo está a grande classe dos aracnídeos, né? E os mandibulados estão os insetos, os crustáceos, quilópodes e diplópodes. Então, alguns dos critérios utilizados para fazer a designação desse grupo está relacionado à quantidade de segmentos corporais, números de patas, quantidade de antenas e números de asas. Aí é completamente descritivo e aí precisa ser memorizado. Os insetos acabam sendo o grupo que tem o corpo dividido em mais partes, cabeça, tórax e abdômen, né? Ele tem apenas um par de antenas, tem as peças mandibulares, né? São mandíbulas, maxilas, pares, 6 patinhas ou 3 patas, como você preferir, né? Enquanto crustáceos, é bem comum que a peça cabeça e tórax seja fundida numa peça só chamada de cefalotórax. O abdômen, queridos, pode ser segmentado, como acontece, por exemplo, com as lagostas, como acontece, por exemplo, com alguns grupos de camarões. Tá? Nos ciris, a gente não consegue identificar totalmente os segmentos abdominais, nos ciris, nos caranguejos, por exemplo. Então, a diferença que nós temos aqui, ó, é que é o único grupo que, em relação a antenas, vai apresentar 2 pares. Pode apresentar vários tipos de patas, uma quantidade muito grande de patas, dependendo da quantidade de segmentos abdominais, né, que a criatura vai ter. Então, é difícil calcular exatamente o tanto de patas que um crustáceo vai ter. A gente vai partir desse pressuposto de um par por segmentos, tá bom? Os aracnídeos destacam-se por não apresentarem antenas,
apresentarem as quelíceras, que são as estruturas que estão no lugar das mandíbulas, né? E esses pedipalpos, nas aranhas, elas apresentam dois apêndices frontais, que você fica naquele meio termo, quando você está olhando uma aranha, cara, isso aqui é uma pata, e não é uma pata, é um pedipalpo, um apêndice especializado, que está associado a uma diversidade de sensações, percepções sensoriais, como de tato e também associado à parte de paladar, tá bom? E é o grupo de criaturas que tem 8 patinhas. Então, como eu estou dizendo para vocês, essa parte é bastante descritiva e aí vale a pena utilizar essa tabela para poder ver qual característica é exclusiva de cada um dos grupos. Entre os quilópodes, cefalotórax e abdômen segmentado, aí eu vou ter os diplópodes, né, que tem 2 pares de patas por cada segmento abdominal, e eu tenho os quilópodes que apresentam apenas um par. Tranquilo? Então, eu aproveitei essa tabelinha aqui, foi uma que eu peguei da internet, pronta, né? Ela simplesmente tinha a quantidade também, as estratégias de respiração que alguns desses apresentavam. Não esquecer que eu coloquei lá anteriormente, né, que alguns dos miriápodes também podem apresentar respiração cutânea. Então, a hora que você for fazer um esqueminha didático disso aqui, o que eu te recomendo fazer, queridos, é um esqueminha bastante simples. Deixa eu destruir meu quadro aqui. Segunda lei de Mendel. E organizar o corpo dessas criaturas basicamente por tipos de subdivisões. Olha só, inseto. 1, 2, 3. 2 anteninhas aqui. 2, 3. 1, 2, 3. Pronto, terminou um inseto. Beleza? Ó, se quiser até guardar, insetos têm uma característica que é exclusiva. 2 pares de asas. E aí, em alguns insetos, esses 2 pares de asas são facilmente detectáveis, como em libélulas. Você claramente, quando ela está pousada, vê 4 asas. Em alguns grupos, não. Porque em besouros, o primeiro par de asas, às vezes, é modificado e ele parece uma carapaça. Ele faz parte da estrutura do exoesqueleto quando ela está pousada, quando ele se fecha. Então, você tem 2 pares que são estruturais, funcionando como escudo, e a hora que eles se erguem, aí tem 2 pares embaixo que aí batem. Quando você leva em consideração aracnídeos, sem antenas, 1, 2, 3, 4, a mesma coisa do outro lado, está o grupinho de criaturas, certo? Não coloca antena neles. Eu nem te recomendo escrever os pedipalpos para você não confundir os pedipalpos com antenas. Vai falar de crustáceos, cefalotórax e abdômen, as patinhas, o número não é relevante, porque pode mudar muito de grupo para grupo. Bem comum os apêndices frontais serem modificados e 2 pares de antena também não têm asas. Em quilópodes e diplópodes, um par de antenas, diplópodes, 2 pares de patas por segmento corporal, quilópodes, um par de patas por segmento corporal. Eu costumo fazer uma brincadeira muito simples, que é toda vez que eu desenho um quilópode, eu desenho essa garrinha aqui, ó, que é para eu lembrar que esse aqui é a lacraia e esse aqui é o pior de cobra, centopeia. Pensa, isso aqui tem muitas patas. Lembrando que esse cento não é um indicativo que a criatura tem 100 patas. É simplesmente uma ideia de um número superlativo, é o nome que dá para a gente usar, tá? É um termo várias patas, muitas patas, ok? E aí a gente começa, né, a investigar com um pouco mais de detalhes cada um dos grupos. Então, entre os quilicerados está o grupo dos aracnídeos, as quelíceras. É muito comum que esses grupos de criaturas tenham vários olhos, e aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Esses olhos muitas vezes são compostos. Essas criaturas, até onde eu sei, enxergam, são míopes. Tanto que a detecção delas está muito associado a vibrações no solo. Tá? Os aracnídeos têm uma outra curiosidade que é bem relevante, pelo menos especialmente ao grupo das aranhas. Elas são peçonhentas. Existe uma diferença entre o animal que é venenoso e o animal que ele é peçonhento, queridos. Tem rãs que são venenosas, mas não são capazes de inocular o veneno no seu agressor, na sua presa. As criaturas que têm mecanismos de inoculação de veneno, como serpentes, escorpiões, alacrais aqui, são chamadas de peçonhentas, tá bom? Mas, para além disso, esse conjunto de criaturas também tem um outro detalhe, que é bem curioso. Os pelos, especialmente os pelos das patas traseiras,
eles apresentam uma característica bem curiosa, que é de provocar urticária, provocar coceira e inchaço. Então, é bem comum quando uma criatura dessas vai ser capturada, e ela pode ser capturada, né? Lembra que tem vários níveis dentro dos nichos ecológicos, das teias alimentares. É bem comum eles esfregarem as patas traseiras e soltar alguns dos pelos, coça e provoca uma alergia bem intensa. Já sofri de tarântula. Aí, aqui, ó, os pulmões foliáceos, folhas, tá? Aqui, ó, em inglês eu colocou como sendo livro, tá? Mas são os pulmões foliáceos. Eu quero destacar que essas criaturas também apresentam glândulas específicas que vão produzir proteínas que faz com que elas façam teias, né? São as fiandeiras, localizadas nessa região terminal aqui da criatura. Olha, túbulos de Malpighi. Aí você falou assim, Paladino, mas algumas delas vão apresentar também glândulas coxais, né? Cadê? Tá aqui, ó. Tá? Então, essa estrutura aqui, essa representação, é uma representação genérica de um aracnídeo. Então, alguns podem apresentar túbulos de Malpighi, alguns podem apresentar glândulas coxais, mas como glândula coxal é uma exclusividade de aracnídeos, lá na minha descrição dos slides teóricos eu coloquei glândulas coxais somente nos aracnídeos, né? Olha só, a partir daqui, ó, as estruturas já começam a ser chamadas não mais de gânglios cerebroides, mas de cérebro propriamente dito, porque agora eles já estão fusionados. Olha só, para além das quelíceras, os pedipalpos, que eu tinha destacado anteriormente com vocês, que são essas estruturas relacionadas à percepção sensorial, especialmente dentro dessa área gustativa. Aqui dentro não tem mais outras grandes estruturas que são relevantes para a gente. As aranhas vão acabar tendo uma importância ecológica referente a essa parte de acidentes provocados por picadas, mas a gente fala sobre isso um pouco mais adiante, tá bom? Loxosceles, aranha marrom, aranha armadeira, viúva negra. Os venenos são extremamente diversos entre elas. E alguns desses venenos estão associados a neurotoxinas capazes de provocar paralisia, alucinações, e alguns desses venenos podem provocar necrose, eles vão provocar digestão de proteína local. Sem mandíbulas para poder morder o alimento, as enzimas digestivas já ficam presentes no veneno que ela inocula e vai provocar degradação de proteínas. A aranha, depois, ela vai beber de canudinho, basicamente, a sua vítima, que o veneno foi inoculado. Então, algumas dessas criaturas vão apresentar venenos que são bem potentes. Aí tem um monte de documentários que gostam de comparar a potência de venenos, queridos, eu acho muito relativo. Algumas aranhas são tímidas, e aí quando incomodadas elas fogem, e existem algumas aranhas que são agressivas, e se incomodadas elas partem para cima, tem diferenças comportamentais. A armadeira, por exemplo, ela é presente na região da floresta amazônica, não só brasileira, mas que se estende por outros países também. Então, em geral, aranhas que são grandes, em geral, vão capturar suas presas utilizando o seu próprio corpo. Aranhas que tecem teias, em geral, não costumam ter venenos tão tóxicos. Mas, queridos, existem tantas exceções na natureza, e esse grupo é o grupo mais, como eu disse no início da aula, mais biodiverso que existe. Entre todos os grupos de animais que a gente viu até agora, na verdade, se você levar em consideração todos os grupos de seres, soma o número de criaturas que tem em todos os outros fios, não dá o número de artrópodes conhecidos. Talvez, pela questão do esqueleto externo, que faz com que eles sejam protegidos de variações das intempéries externas, como sequidão, água demais, insolação, até mesmo radiação, e também pela questão das diversidades dos apêndices corporais, essas criaturas se espalharam por diversos nichos planeta fora. Do ponto de vista de colonização do planeta Terra, nós consideramos o grupo mais adaptado às condições do planeta. Tá? O esqueleto externo dá essa condição para essas criaturas. Além disso, as múltiplas versões de mecanismos respiratórios, excretores, especializações para obtenção de alimento e também mecanismos locomotores. Tá? Como eu disse para vocês, ó, são os pelos que são utilizados para defesa, mas também para a percepção de sensação tátil. Um ventinho aqui, ó, mexe esses pelinhos aqui e já dá uma percepção sensorial para alguns desses grupos.
Como eu estava dizendo antes, do ponto de vista comportamental, queridos, em geral, aranhas que fabricam teias costumam investir, né, a captura das suas presas na construção de teias. A teia é uma estrutura proteica, considerada muito resistente. A composição bioquímica dela varia de aranha para aranha, assim como os mecanismos de construção e dos comportamentos, né? São comportamentos que nós consideramos instintivos, assim como acontece com as abelhas no processo de criação das suas colmeias, tá bom? Mas eu posso dizer para vocês o seguinte, queridos, assim, na minha pequena experiência como biólogo prático, biólogo de campo, né? Se você não conhece a aranha, não dá para simplesmente assim, ah, não, essa aqui faz teia, ela não é venenosa. Existem muitas exceções na natureza. De maneira geral, os humanos gostam de tentar estabelecer algumas regras, mas lembra-se que a natureza não está direcionada a obedecer essas regras de padronizações humanas. Então, tem tantas exceções que, na dúvida, se afasta. Tá? Se você não conhece, se você não é especialista, se afasta. Então, dentro do grupo, como eu disse, ó, carrapatos, ácaros, aranhas e escorpiões, muito cuidado, porque existem alguns materiais didáticos que vão colocar os mais antigos, né, desatualizados, que vão colocar os carrapatos nos grupos dos insetos. Uma pulga é um inseto, um carrapato é um exemplo de aracnídeo. Grupo extremamente diverso, mesmo entre os escorpiões, alguns não têm o aguilhão, que é essa especialização aqui. Existe também um mito de que o escorpião, quanto menor ele for, mais venenoso ele é. Não necessariamente. Tá? Existem escorpiões de tamanho grande que também são venenosos, e aí a intensidade do veneno, queridos, varia muito e também está relacionada à resposta do seu sistema imunológico. Às vezes, queridos, para uma pessoa que vai ter uma resposta mais acentuada do sistema imune, a picada de uma vespa pode ser suficiente para provocar um choque anafilático. Então, eu acho, apesar de eu gostar desse tipo de comparação, como eu disse para vocês, na minha pequena experiência como biólogo de campo, eu tenho muitas precauções em fazer essas afirmações de regra, porque o que eu observo na natureza não é regra, é exceção, tá bom? Entre a galera dos mandibulados estão os crustáceos, insetos, filópodes e diplópodes. Vamos ver quem que são cada um deles. Então, os crustáceos, tá as representações aqui, caranguejos, siris, lagostas, camarões, tá? Eles apresentam comportamentos muito diversos e também vão apresentar estruturas anatômicas bastante diversas entre si. Em geral, são aquáticos, né? Então, você tem pares de antenas, como eu te disse, o abdômen segmentado, tendo um par de patas em cada segmento, aí o tanto de segmentos vai variar demais de criatura para criatura, por isso que não é possível estabelecer, ou não é recomendável estabelecer uma contagem de patas para essas criaturas. Né? Alguns desses segmentos acabam sendo segmentos também que podem fazer trocas gasosas, e em algumas dessas criaturas, os ovos são armazenados nesses segmentos posteriores, ó, região anterior, região posterior do corpo da cabeça. Então, os tagmas, que são exatamente esses segmentos aqui, ó, podem ser especializados, como acontece nessa criatura aqui, por exemplo, aqui, ó, vai funcionar como uma nadadeira, tá? Então, fazendo com que a criatura se desloque tanto nadando, quanto se deslocando mesmo, caminhando pela superfície de um substrato. Então, extrema variação entre essas criaturas, mas já apresentam mandíbulas, né? Os parezinhos de antenas que as criaturas possuem, as maxilas formando a mandíbula, e aí eu acho pouco provável, queridos, eu estou colocando essas imagens para poder ilustrar, né? Você vê o tanto que o corpo da criatura é complexo, o tanto que o arranjo do exoesqueleto é organizadinho, mas acho bem difícil, até porque essa imagem foi retirada de um livro de ensino superior, acho bem complicado que as questões de ensino médio vão te perguntar detalhes sobre a anatomia de um crustáceo, tá bom? Então, um dos aspectos que eu gostaria de deixar bastante destacados aqui, como eu disse anteriormente, é o tanto que os segmentos corporais podem ser especializados nesse e em outros grupos. Então, você tem uma série de segmentos que viram antenas, que viram estruturas que fazem parte da estrutura da maxila, da mandíbula, que se tornam garras, por exemplo, de lacerar comida, por exemplo, alguns crustáceos vão se alimentar de moluscos bivalves. Então, ele tem que ter realmente garras para poder abrir a estrutura da concha dos moluscos, tá?
Como eu disse para vocês, alguns deles vão apresentar segmentos relacionados à respiração, deslocamento e, inclusive, segmentos ligados a armazenar os ovos no pós-acasalamento, tá? Então, volta lá no nosso primeiro slide, quando eu estou falando sobre contribuições biológicas. Eu falei de diversas especializações dos tagmas e também dos apêndices, tá? Aí os tagmas como sendo os segmentos corporais e os apêndices como sendo cada um desses demais segmentos aqui, ó. São extremamente especializados dentre os demais grupos, ok? Então, mais um trechinho mostrando internamente o tanto que a criatura é complexa. Tá aqui, ó, as brânquias que a criatura possui, né, o sistema digestório que a criatura tem, e nesse ponto aqui em específico eu estou dando um destaque para as glândulas verdes, ou também chamadas de glândulas antenais, exatamente porque a região de excreção se dá na base das antenas, tá? Então aqui, ó, glândulas verdes ou glândulas antenais, presentes no grupo dos crustáceos. Como eu disse anteriormente, é bem comum que esse conjunto de criaturas, os artrópodes, apresentem óleos compostos. Aí cada uma dessas subunidades dos óleos compostos são chamados de omatídeos, e aí nós entendemos que essa criatura forma imagens como se fosse um mosaico. Queridos, é muito complicado você explicar um sentido de uma criatura como sendo um sentido que você não tem. Pensa só, você tem uma visão binocular, você tem dois olhos, mas você enxerga uma imagem só. Tecnicamente, seu cérebro funde as imagens do seu olho direito e esquerdo numa imagem só. Então, particularmente, eu tenho um pouco de dificuldade com os livros didáticos que expressam a visão dessas criaturas como sendo uma visão toda em mosaico. Se os nossos olhos, por exemplo, juntam a nossa imagem num olho só, uma imagem só, a imagem de dois olhos, talvez possa ser que essas criaturas enxergam como sendo uma imagem só, tá? Não acho isso tão relevante, mas óleos compostos, quando fala em omatídeos, são cada uma dessas subunidades, cada uma delas contendo cristalinos, córnea, que são independentes, tá? E aí manda esse conjunto de imagens para um conjunto de nervos ópticos, e esses nervos vão formar essas imagens lá no cérebro da criatura. O que nós sabemos é que existem alguns espectros de luz e de cores que para nós não faz tanta diferença e que para essas criaturas são extremamente chamativos. Então, nós voltamos a falar sobre a ideia de metamorfose, né? Olha o jeito que a criatura nasceu do ovo e o jeito que vai se dar a criatura adulta. Então, aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, de uma criatura que seria holometábulo. Teve uma transformação por completo, tá? Quilópodes, apenas um par de segmentos de pata por segmento, sendo que o segmento frontal, né, eu vou ter antenas, e o segmento frontal tem essa peçonha, onde eu vou ter a inoculação de veneno, é o caso das lacraias. Os diplópodes, dois pares de patas por segmentos, o restante é a mesma ideia, corpo dividido em cefalotórax e o abdômen segmentado, tá? E aí, a gente chega no grupo talvez mais relevante, queridos. Eu falei que o grupo dos artrópodes é um grupo bastante biodiverso. E quando eu cheguei nesse ponto, eu estava me referindo à ideia do seguinte: o maior número de espécies conhecidas está dentro do grupo dos artrópodes. Dentro do grupo dos artrópodes, o maior grupo de seres conhecidos é o grupo dos insetos. Ele tem o maior número de representantes. Se você pega todos os insetos conhecidos e soma, dá mais do que o tanto de animais que nós conhecemos em todas as outras classes e filos. São muitas criaturas. E essas criaturas, para além de esqueleto externo, patas articuladas que permitiram a colonização de vários ambientes, essas criaturas ainda inauguraram, dentro do reino animal, a característica voo. Então, assim como aconteceu em outros grupos que a gente discutiu anteriormente, deixei os insetos por último, né, exatamente porque tem muitas especializações. Esse grupo de criaturas vai apresentar um monte de especializações de apêndices bucais, não só de apêndices bucais, mas também de especializações das patas, tá? Então, olha o tanto de especializações diferentes dos apêndices. Tem alguns desses associados a questões sensoriais, detectam
cheiro, detectam gosto, detectam movimento, por exemplo. Então, extremamente diversos entre si. Para além disso, túbulos de Malpighi, quero destacar, tá? Que são as principais estruturas excretoras desse conjunto de criaturas. Olha o cérebro como sendo uma estrutura mais próxima do dorso da criatura, enquanto que os cordões nervosos, que ainda continuam tendo gânglios, né, são mais presentes na região ventral do organismo, tá? Que mais que dá para destacar aqui que é importante? Como eu disse para vocês, ó, um conjunto poderoso de músculos que faz com que essas criaturas tenham diferentes mecanismos de locomoção. Se você vê um gafanhoto saltando, ele é capaz de saltar diversas vezes a distância do próprio corpo. Tá? E mais uma vez, o tanto que os apêndices bucais são diversificados entre eles. Você tem alguns deles que são capazes de cortar, alguns deles que têm mecanismos que são picador, alguns deles que têm mecanismos que são lambedores, alguns deles que têm mecanismos que são sugadores. Isso varia demais, queridos. E, do ponto de vista ecológico, é um mecanismo muito útil para esse conjunto tão diverso de criaturas, porque essa criatura aqui, ó, explora um nicho ecológico diferente dessa aqui, que explora um nicho ecológico diferente dessa, que explora um nicho ecológico diferente dessa. Então, essas especializações tornam a criatura mais específica, tecnicamente, torna ela capaz de explorar um nicho que outra criatura que também é específica não é. Tá? Recordando, nesse conjunto de seres, nós temos esse sistema traqueal, que você tem túbulos dispersos ao longo da criatura, como eu disse anteriormente, com várias aberturas ao longo do corpo do organismo e que vai permitir essas trocas entre o meio externo e o meio interno da criatura. Tá? Sistema traqueal. Mais uma vez, no grupo dos insetos, eu também vou ter essa questão dos olhos compostos. Os omatídeos são cada uma das unidades contendo estruturas complexas, ó, córnea, cristalino, pupila, nervo óptico, por exemplo. E aí, pigmentos que são excitáveis por diferentes comprimentos de ondas, e é isso tudo num olho composto. Do ponto de vista da metamorfose, tinha citado anteriormente, e aí aprofundando, as criaturas que não apresentam metamorfose, o bichinho nasce do ovo do jeito que ele vai ser quando for adulto, sem metamorfose. Sem hemimetábulos, ele tem o desenvolvimento de estrutura como as asas que a criatura não tinha quando nasceu, tá? Ele tem esse estágio jovem aqui que é o estágio de ninfa. Então, é o estágio intermediário. E o adulto tem essa nomenclatura específica que é o nome de imago, tá? São os hemimetábulos. E entre os holometábulos são os que apresentam metamorfose completa. Você tem o estágio, né, de ovo, você tem o estágio de larva, aí ele vai formar um casulo onde essa larva vai passar pelo processo de transformação, que chama pupa, e aí depois eu vou ter o inseto adulto. Beleza? Tem um quadrinho comparativo com alguns exemplos das criaturas e, mais uma vez, sem metamorfose, metamorfose parcial, teve o desenvolvimento de asas aqui, que aqui não tinha, e uma metamorfose completa. Queridos, aqui a gente entra no trecho mais amplo desse grupo de criaturas. É onde a gente tem mais coisas diferentes para poder comentar ou coisas para poder discutir a respeito desse grupo de seres. Como eu estava dizendo anteriormente, quando nós falamos que esse conjunto de seres é capaz de ocupar uma diversidade muito grande de nichos, porque alguns desses organismos são consumidores primários, alguns desses organismos são consumidores secundários, alguns desses organismos são parasitas, ectoparasitas, por exemplo, alguns desses organismos são endoparasitas, alguns desses organismos são consumidores terciários, eles só não vão ocupar os papéis ecológicos de produtor e decompositores. Dos demais, eles estão distribuídos em um monte de nichos ecológicos diferentes
e relacionados a uma diversidade muito grande de relações ecológicas. Então, por exemplo, para poder fazer uma breve associação, quando nós conversamos, por exemplo, sobre relações ecológicas harmônicas intraespecíficas dentro da mesma espécie, nós utilizamos o exemplo, por exemplo, das colônias, para poder falar sobre o tipo de relação social que existe entre formigas, cupins, com divisões de castas entre se você é uma rainha, se você é um operário, se você é um soldado. Tá? O tipo de formação de cada uma dessas criaturas vai estar relacionado à larva é a mesma, né? À exceção dos machos, lembra, né? Machos são haploides, fêmeas são diploides. Como é que é o nome do processo de reprodução? Partenogênese, isso. No mais, o que vai variar em relação ao jeito que essas criaturas se desenvolvem tem a ver com o tipo de alimento que é dado a elas. Tá? As operárias desenvolvem tipos diferentes de alimento e dependendo de como uma larva é alimentada, ela dá origem a uma operária, a um soldado ou a uma rainha. Tecnicamente, nesses grupos, as demais fêmeas são estéreis. As larvas que são alimentadas com um tipo específico de alimentação que se tornam férteis e são futuras rainhas. Em geral, cada grupo social desse mantém uma rainha fértil. Quando essa rainha morre por algum motivo, ou ela está chegando num estágio de senilidade, né, de morrer por velhice, basicamente, as operárias começam a alimentar uma outra larva com o que a gente chama de geleia real, por exemplo, ou um outro tipo de alimento que vai dar origem a fazer com que aquela larva dê origem a uma outra rainha. Tá bom. Então, quando eu estou dizendo que eles são capazes de ocupar diversos nichos, queridos, para além desse esquema de ocupar diversos nichos, a gente tem essa questão também de diversas relações sociais. Eu comecei citando as relações intraespecíficas harmônicas, que é o caso das sociedades. Lembra que sociedade difere de colônia? Porque numa colônia as criaturas têm os corpos fundidos, colados, que é o que acontece com, por exemplo, os corais, por exemplo. Numa sociedade, as criaturas apresentam seus corpos individualizados, mas vão apresentar essa questão de divisão de tarefas. Tá? Você tem castas sociais que desempenham um papel específico. Então, como eu disse, alguns são aquáticos, tanto de água doce, de água salgada. Alguns deles vão acabar vivendo, queridos, durante um período como os seres planctônicos, então larvinhas sendo arrastadas por forças das correntezas. À medida que crescem, alguns deles podem se tornar livre nadante, nectônico, e alguns deles vão ser bentônicos, se deslocar no fundo do oceano, por exemplo, ou de um rio, de um lago, por exemplo. Então, olha a diversidade de posições que podem ser ocupadas dentro de um nicho. Para além disso, entre as criaturas que apresentam múltiplos estágios morfológicos, como, por exemplo, os seres que são holometábolos, você ainda tem uma questão que é interessante. O fato, por exemplo, de uma larva de pernilongo ser aquática, enquanto o pernilongo é terrestre, por exemplo, e um pernilongo, por exemplo, ser terrestre, a fêmea ser hematófaga, se alimentar de sangue, e o macho se alimentar de seiva, essas diversidades de tipos nutricionais ou de tipos de alimentação ao longo do ciclo de desenvolvimento da criatura e também na separação entre macho e fêmea, vai fazer com que o organismo seja capaz de ter diferentes tipos de níveis de competição. Você tem uma redução da competição intraespecífica, por exemplo. Então, tecnicamente, como a larva de alguns pernilongos é aquática, ela não compete pelos mesmos recursos que os insetos adultos. Entre os insetos adultos, alguns dos pernilongos, você vai ter fêmeas que são hematófagas, se alimentam de sangue, olha o caso do Aedes aegypti, por exemplo. Enquanto que o macho vai se alimentar de seiva, por exemplo. Você reduz a competição intraespecífica com essa diversidade de fontes alimentares, tá? O comportamento nesses grupos também é extremamente variado, muito diversificado. Desde comportamentos de defesa associados a uma resposta dentro da mesma espécie, até mesmo quando a gente estiver falando, ou se a gente estiver se referindo, por exemplo, a comportamentos de grupo. Então, de relações ecológicas que são interespecíficas. Existem, por exemplo, espécies de formigas que vivem dentro de acácias, e essas acácias
permitem que a formiga vive dentro dela, não dá nenhuma resposta fisiológica contra a vida das formigas, mas quando outras criaturas começam a atacar as folhas da acácia, a acácia libera uma substância que é reconhecida como sendo um feromônio, que é um alerta, é um alarme químico que faz com que as formigas migrem para a região em que a acácia está liberando aquele hormônio. Esse feromônio é um hormônio volátil, ele se dissipa no ar, né, e é um aviso para as formigas. Então, por exemplo, se você tem um grupo de gafanhotos que chegou e está comendo as folhas da acácia, a acácia solta um alarme dizendo para as formigas que vivem nela de que ela está sendo atacada. Essas formigas atacam outras criaturas. E a acácia premia as formigas com uma parte da seiva elaborada sendo bombeada nas extremidades dos espinhos. Então, você tem relações ecológicas de associação entre essas criaturas. Dá para poder fazer outros desdobramentos. Muitas dessas criaturas também, principalmente do grupo dos insetos, são polinizadores. Então, você tem desde plantas que atraem essas criaturas com a recompensa de néctar, até algumas plantas que chegaram a exemplos extremos. Então, vamos lá, fazer um crossover entre botânica e zoologia. Você tem alguns conjuntos de criaturas, queridos, que basicamente fizeram um sistema que a gente chama de coevolução. Existem alguns grupos de orquídeas que têm o formato anatômico da flor extremamente parecido com o formato anatômico do organismo do sexo feminino da espécie que a poliniza. Para além disso, muito mais grave do que a planta simplesmente imitar o formato anatômico. Ela libera um feromônio muito parecido com o feromônio sexual que a fêmea daquela espécie de polinizador libera quando ela está no cio. Os machos ficam desorientados. É como se você tivesse uma boneca inflável, certo? Humana, um brinquedinho sexual humano, que liberasse um odor real humano. Os machos, nessas situações, muitas vezes dão preferência para as flores do que para próprias fêmeas da espécie quando elas estão no cio. O que acontece? O macho vai até lá, ele tenta copular com aquela pseudo-fêmea, que na verdade é uma flor, e ele sai de lá lotado de grãos de pólen. Ele sai dali, vai para a próxima planta, vai para a próxima planta, vai para a próxima planta, e aí ele faz uma polinização, tá, cruzada. Nota o tanto que o mecanismo é específico. E é o motivo pelo qual a gente fica muito preocupado, queridos, em questões relacionadas, por exemplo, a... Você já deve ter ouvido falar redução da população de abelhas, por exemplo, ou redução da população de insetos. Por que nós temos tanta preocupação do ponto de vista de uso de defensivos agrícolas, do ponto de vista de inseticidas? Porque inseticidas não são específicos. Eles podem provocar a morte de criaturas que não são pragas de lavouras e interferir diretamente na reprodução de alguns grupos de plantas. Alguns grupos de seres têm uma coevolução tão restrita, meus queridos, que se você elimina o grupo de polinizador, aquele grupo de plantas não tem um outro polinizador e ela já está há tanto tempo sendo polinizada por aquele grupo de insetos que você pode contribuir para a extinção do grupo de plantas baseado na extinção do polinizador dela. Deu para acompanhar o raciocínio? Então, nota como que esse grupo de criaturas terá uma interação muito direta e muito específica com os humanos em relação a essas partes de questões de agronomia, tá? É lógico. Muitos insetos acabaram se tornando problemas para as lavouras, porque o que serve de alimento para os humanos serve de alimento para os insetos também. Então, eu, por pura curiosidade, te recomendo procurar no YouTube sobre nuvens de gafanhotos. Algumas delas são grandes o suficientes, queridos, para poder tornar algumas cidades escuras durante o período que elas estão passando. Tá? Literalmente, o grupo de gafanhotos é tão denso e tão populoso que quando ele passa por uma cidade é como se formasse um eclipse, fica escuro durante alguns períodos daquela determinada região e eles realmente provocam danos que são bíblicos, de verdade. Muitos desdobramentos de análises entre esses grupos aqui, incluindo relações positivas e relações negativas. Queridos, eu poderia passar horas descrevendo exemplos. Alguns dos muito comuns também, aquela galera ali entre o grupo dos gamers, né? Vocês provavelmente já devem ter jogado jogos de computadores associados a zumbis e aí muitas mitologias diferentes em relação a zumbis. Umas delas, as mais favoritas recentes, está associada a um fungo chamado de Cordyceps. Esse fungo, ele é um fungo que parasita artrópodes
e esse fungo ele modifica o comportamento de alguns dos artrópodes. Ele é um dos fungos que é capaz de fazer isso. Nós já falamos sobre parasitas que são capazes de modificar o comportamento lá nos nematóides e nos plateumintos. Mas o Cordyceps, ele altera o comportamento das criaturas, fazendo com que seres que são mais tímidos, não se exponham, basicamente, ou subam para regiões mais altas, enquanto as hifas se proliferam e deterioram a criatura por dentro, e aí, depois que a criatura morre, cresce só o corpo de frutificação, espalhando os esporos em outras regiões. Alguns ambientalistas consideram que fungos parasitas como o Cordyceps mantêm controladas, lógico que não sozinho, pensa, é uma teia alimentar, então são várias relações alimentares, e não só alimentares, mas também ecológicas de uma maneira geral, tá? Que contribuem para o controle do tamanho dessas populações. Queridos, ainda dentro desses grupos, a gente tem algumas questões ligadas a períodos que são sazonais. Então, por exemplo, quando começa a ter um período de estiagem longa, é bem comum depois de ter as primeiras chuvas, você perceber aquele tanto de machos de cupins, por exemplo, pequenininhos, aquele tanto de asas espalhadas pelo chão. É muito comum que as fêmeas, quando entrem no período de acasalamento, elas também liberem um feromônio no ambiente, e esse feromônio faz com que o macho desenvolva asas. Então, você tem uma substância química produzida pela fêmea que desencadeia uma resposta fisiológica no macho. A fêmea sai do ninho, os machos saem, ela acasala com vários machos. Esses machos, por sua vez, tendem a morrer depois do acasalamento, e essa fêmea vai armazenar no abdômen dela espermatozoides de diversos machos. Como eu te falei anteriormente, os óvulos que ela fecundar vai dar origem às fêmeas. Os óvulos que ela botar não fecundados vão dar origem a outros machos. Então, muito diversos os tipos diferentes de relações sexuais, relações ecológicas, não só sexuais, mas também de cooperação, combate, competição, que nós somos capazes de encontrar nesse conjunto de criaturas. É extremamente diverso. Tá? Acaba que os humanos são só mais um dos desdobramentos de interação ecológica que nós podemos ter com essas criaturas. Mas vamos lá, vamos citar alguns dos mais comuns de aparecer nos vestibulares. Queridos, por mais que não faça parte da nossa cultura, e talvez essa última pandemia deixou isso extremamente refletido, diversas outras culturas no mundo se alimentam de artrópodes os mais variados. Aí na nossa cultura ocidental, se alimentar de crustáceos é considerado ok, né? Mas se alimentar de insetos, de aracnídeos, a gente vê isso com uma certa repulsa, pensa que isso é uma questão que é cultural. Paladino, tem uma questão a respeito de vírus e de bactérias. Tem, caras. E assim, ó, uma coisa é você capturar a criatura selvagem e se alimentar dela. Se alimentar dela em estado cru, como a gente vê alguns vídeos percorrendo, né, a internet afora. Eu gostaria de lembrar a vocês que existe um aspecto histórico e social em relação à questão dos orientais se alimentarem basicamente de qualquer coisa viva. Pesquisa um pouquinho a respeito do período chamado de A Grande Fome, conversa um pouquinho com seus professores de história, e você vai ver que existe um componente histórico associado a esse comportamento alimentar específico dos chineses, tá? De uma maneira geral, a maior parte dos alimentos que nós consumimos aqui no Ocidente são de criaturas que não foram capturadas de maneira selvagem na natureza, tá? Você vai lembrar que assim, ó, eu não sei para onde essa aula que eu estou dando agora vai chegar, mas eu estou conversando com os meus alunos do Colégio Planeta em Goiânia, e basicamente quase todos os supermercados que você entrar aqui em Goiânia, de médio ou grande porte, vai ter criaturas do grupo dos crustáceos, criaturas marítimas do grupo dos crustáceos. Nós estamos bem distantes, nós estamos quase 1.000 quilômetros distante do oceano mais próximo, do mar mais próximo. Como que isso aqui está aqui em praticamente tudo que é supermercado? Você tem grandes piscinas artificiais de criação dessas criaturas. Então, você foi passando por estágios de seleção, nas quais os indivíduos foram, de certa forma, sendo, aspas, purificados. Quando eu estou me chamando de purificados, estou falando em relação a essa questão de vírus, bactérias, tá? Foram tratados. Então, basicamente, a gente é capaz de encontrar fonte alimentar proteica, né, em muitos grupos dessas criaturas. Para além disso,
Souvenirs, quando eu estou pensando em souvenirs, eu não é o termo específico, estou falando em especiarias. Tem algumas formigas que armazenam uma quantidade tão grande de açúcares dentro do abdômen dela, que aí em algumas culturas eles pegam o abdômen da formiga, reveste de chocolate e aí faz um bombom, tá? Mas para além disso, falando de um aspecto um pouco mais direto, queridos, mel, por exemplo, é produzido diretamente por abelhas e aí nós ingerimos esse mel, né? A própria fava, por exemplo, do mel, né? A própria parte da colmeia, que é feita por cera, basicamente, algumas vezes tem mel encharcado e a gente ingere esse trecho. Tá? Parasitismo é um outro aspecto relevante, queridos, porque você vai pensar tanto em ectoparasitas, quanto quando eu levo em consideração carrapatos, piolhos, pulgas, por exemplo, até cravos, por exemplo. Mas eu vou lembrar também que eu tenho uma associação direta, queridos, com vetores. Então, eu vou deixar disponível, né, para vocês uma publicação um pouquinho antiga que eu fiz no meu Instagram, Paladino Prof. Bio, associando alguns pernilongos a algumas doenças humanas. Tanto doenças humanas que são provocadas por vírus, que têm agente etiológico como o vírus, tá, mas que são transmitidas para nós por insetos hematófagos. O Aedes aegypti, por exemplo, é um pernilongo, a fêmea dele ingere sangue e pode passar para a gente doenças como, por exemplo, dengue, zika, chikungunya, febre amarela. Para além disso, eu tenho outro pernilongo que é o hemagobus, também que pode passar febre amarela. Você tem outros pernilongos como anófilis, lutzomia, culex, associados a doenças como malária, por exemplo, leishmaniose ou da o verme nematóide, né, o Xeré bancroft, que causa filariose, tá? Então, nota que existe uma associação direta entre algumas dessas criaturas e doenças humanas, é bom ficar de olho nisso, tá? Como eu tinha dito anteriormente, algumas dessas criaturas são importantes polinizadores, inclusive de vegetais que são utilizados para critérios de comercialização entre os humanos. Muitos deles também acabam sendo ou se tornando pragas agrícolas. Nós combatemos essas pragas agrícolas e aqui vale ampliar um pouco a discussão a respeito disso e conversar um pouquinho sobre ecologia. Existem mecanismos diferentes para você combater pragas agrícolas, diferentes simplesmente utilizar um pesticida que tem ampla utilização e que acaba sendo não específico. O problema do pesticida ou do inseticida é que ele vai matar o inseto praga e ele também vai matar o inseto que não é praga, o inseto que é útil. Por exemplo, dentro dessa jornada, queridos, algumas das estratégias utilizadas são a de investigar, por exemplo, se a criatura tem um predador natural. E aí uma das coisas que a gente pode fazer é a inserção de um predador natural dentro de um determinado ecossistema. Lembrando que essa inserção pode provocar desequilíbrio ambiental, né? Especialmente se essa for uma espécie invasora. Então, é um mecanismo que nós consideramos menos específico, mas do que... desculpa, refazendo. É um mecanismo mais específico do que o uso de pesticida. Pensa, pesticida de amplo espectro, vai matar tudo quanto é inseto. Quando você coloca um predador natural, você vai restringir esse leque. Esse predador vai matar a presa dele propriamente dita, certo? A gente não tem como ter controle depois que a gente inserir uma determinada espécie no ambiente, queridos, que ela vai comer somente aquela criatura que a gente estava acostumado a ver ela se alimentar em outro ambiente. Mas é considerado um mecanismo mais específico. E outra estratégia que eu conheço também é a ideia de fazer armadilhas utilizando o seguinte: a gente estuda, isola e sintetiza artificialmente o feromônio sexual daquela criatura. Aí você cria armadilhas que podem ser, por exemplo, tonéis de plástico, por exemplo, cheios de cola por dentro ou fitas adesivas, na qual a gente coloca esse feromônio sexual volátil lá. Os machos vão para dentro daquela armadilha pensando que eles vão encontrar fêmeas no cio. E aí eles ficam colados. Você retirando os machos da população, você diminui. Aí esse mecanismo ele é muito específico. Paladino, por que ele não é utilizado tanto? Porque é mais barato produzir inseticida de largo espectro do que estudar e isolar os feromônios específicos desse grupo, mas também é um mecanismo de combate dessas criaturas, tá bom?
Para além disso, queridos, como várias dessas criaturas são criaturas que são peçonhentas, são criaturas que são venenosas, elas acabam sendo de relevância e importância. É curioso, eu morei numa casa, parênteses bem curto, eu morei numa casa no centro recentemente, bem perto ali do Mutirama, e quando nós chegamos na casa, ela estava fechada há um tempo, ela tinha uma infestação por escorpião amarelo, o Títio serralatus. Ele é muito comum nessa região do Cerrado. E a gente chamou, né, o pessoal do centro de zoonoses. Caras, eles deram algumas orientações para a gente sobre como combater os escorpiões. Mas assim, você não tem um veneno direto. Eles falaram assim, ó, caras, a melhor coisa que vocês podem fazer é tirar a comida dele daqui. Se não tiver o que comer, esses escorpiões vão embora. Mas escorpiões, por exemplo, são capazes de se reproduzir por partenogênese. Então, se a fêmea não tiver machos, ela produz escorpiões simplesmente com os seus óvulos. Para além disso, estão extremamente resistentes a venenos, não funcionam muito bem, por exemplo. Então, o melhor que a gente fez foi fazer uma limpeza do ambiente em relação a insetos. Então, a gente combateu besouros, aranhas, por exemplo, e outras criaturas que poderiam ser utilizadas para alimentação deles. Mas, em geral, a menos que você seja alérgico a esse veneno, esses venenos eles tendem a provocar uma dor intensa no lugar. Não sei se já teve o desprazer de ser picado por um maribondo ou por uma abelha, por exemplo. Provoca uma dor intensa e esses venenos costumam ser mais perigosos para crianças ou para pessoas idosas. Tá? E, para além disso, como alguns desses venenos, queridos, são capazes também de provocar alterações em pressão, por exemplo, vasodilatação, vasoconstrição, ou também até mesmo em relação à coagulação, os venenos produzidos por algumas dessas criaturas podem ser utilizados como princípio ativos de medicamentos. Aí, felizmente, os vestibulares não são específicos em relação a isso, então basta que você tenha uma noção de que é possível produzir medicamentos a partir de princípios ativos extraídos da toxina dos venenos de algumas dessas criaturas. Essas toxinas, elas não são uma substância específica, elas costumam ser um coquetel de substâncias. Tá? Elas têm substâncias associadas a vasoconstrição, vasodilatação, dependendo da criatura, aumento ou diminuição da pressão da criatura, e isso também está associado a vasodilatação e vasoconstrição. Algumas delas são neurotóxicas, algumas delas são hemotóxicas e provocam hemólise, quebra de células sanguíneas, algumas delas vão provocar necrose, então isso é extremamente amplo e variado entre as diversidades de seres, a diversidade de criaturas que existem dentro desse grupo. Olha só, eu disponibilizei para vocês alguns vídeos. Como eu disse, dada a infinidade de grupos que existem, talvez esse seja o grupo que mais tenha vídeos disponíveis internet afora. Tá? Então, eu coloquei alguns de relevância, né? Mas tem muitos internet afora, a gente gastaria muito tempo para poder conversar sobre isso tudo. E aí, como é uma revisão para o terceiro ano, eu estou dando uma ênfase maior aos aspectos que são cobrados pelos vestibulares. Estou pensando dentro dessa jornada. E aí, eu peguei para a gente algumas questões, para a gente poder fazer a análise, né, e ver alguns dos assuntos, ou do jeito que pode ser cobrado esse assunto nos vestibulares. Olha essa questão aqui, ó. Anatomicamente, os insetos são bastante uniformes, com apêndices, cabeça, tórax e abdômen, e a presença de um exoesqueleto. À medida que o animal vai crescendo, ocorre o rompimento dessa carapaça em algum ponto do corpo do animal, é mais comum que seja dorsal, tá? E essa estrutura é normalmente encontrada abandonada. Falei, né, da casquinha da cigarra. O gráfico abaixo ilustra as linhas A e a linha B, que apresenta a curva de crescimento de organismos. Considerando o gráfico, indique qual curva, a A ou a B, define corretamente o crescimento dos insetos. Justifique sua resposta analisando comparativamente as duas curvas. Aí, abaixo, é isso aqui, ó. Queridos, olha só. Como eu te disse, no crescimento de artrópodes, você vai ter um crescimento que acontece, aí depois ele sofre uma estagnação, depois eu tenho outro período em que o inseto cresce, e ele cresce logo depois que ele trocou de esqueleto. Ao passo que criaturas que não têm esse mecanismo vão ter um crescimento contínuo até ele atingir o estágio de tamanho adulto da criatura, certo? Esse aqui, ó, é o crescimento dos artrópodes. E cada ponto desse aqui, ó, que antecede
um desses crescimentos, cada trecho desse aqui, ó, é o fenômeno da muda ou equidise. Então, ó, aconteceu aqui, ó, trocou de esqueleto, cresceu de novo. Aí, um período de estase, um período de estabilidade. Aqui, ó, o ponto de bifurcação que antecede uma linha de crescimento é o ponto de muda ou equidise, é quando o animal trocou de esqueleto. Então, você tem, ó, crescimento contínuo num não artrópode até atingir o tamanho adulto, onde você vai ter uma estabilidade desse tamanho, e o crescimento no artrópode intercalando períodos de crescimento e estase, que é não mudança, não alteração do crescimento, ok? Olha essa próxima. O gráfico apresenta o crescimento de um animal invertebrado e as letras A, B, C, D e E representam diferentes fases do período do seu crescimento. Identifica a que filo pertence desse animal, de acordo com o gráfico, quantos períodos esse animal ficou sem crescer. E a letra B pede para a gente identificar qual que é a estrutura desenvolvida por esse animal que impede seu crescimento contínuo. Cite o nome desse processo que permite o crescimento desse tipo de animal. Vamos para a letra B primeiro. A estrutura externa é o exoesqueleto, ou esqueleto externo, né? E o nome do processo que permite o crescimento é muda ou equidise, ok? E aqui, queridos, o que acontece? Olha só, esse inseto, qualquer que seja a criatura, né, do grupo dos artrópodes, ele pede para a gente identificar quantos períodos esse animal ficou sem crescer. São todos esses períodos aqui, ó, de estase. Ele ficou sem crescer por 2 períodos, que é o período B e o período D, tá bom? São os períodos de equilíbrio ou estase. Outro. Um dos grupos mais numerosos de artrópodes, os insetos, passou a ocupar o ambiente terrestre. Algumas estruturas foram relevantes para que os insetos conquistassem a terra firme e ocupassem vários espaços do planeta, passando a ter importância ecológica e influência na economia. Indique 2 estruturas que possibilitaram a conquista do meio terrestre e explique por que elas foram importantes. Então vamos lá. O esqueleto externo protege a criatura das intempéries externas, sequidão, excesso de luz, radiação solar, por exemplo, ou mesmo radiação propriamente dita, e inclusive ataque de predadores. Tá? Outra estrutura adaptativa, as diversas especializações dos apêndices corporais que permite que essa criatura se desloque rapidamente por vários tipos de terreno. Quer pensar em mais uma? Asas. As asas permitiram que essas criaturas fujam rápido de um predador, ou persiga rapidamente uma presa, por exemplo, ou saia rapidamente de uma região que está sendo inundada, por exemplo. De que forma os insetos exercem influência ecológica e econômica? Insetos, queridos, acabam controlando a população uns dos outros. Então, nas próprias teias alimentares, eles são predadores e presas uns dos outros. Eles acabam sendo fontes alimentares para outras criaturas dentro das teias alimentares, né, para animais maiores. E quando eu penso em influência ecológica, vai pensar também em influência econômica, vamos trazer para aquela discussão agronômica que a gente fez. Muitos insetos são polinizadores. Muitos insetos são pragas de lavouras. Algumas criaturas, né, dentro desse grupo de criaturas, né, o grupo dos insetos, também são capazes de produzir mel, então, que são fontes de alimento para a gente. Então, são algumas das diversidades de funções que essas criaturas poderiam ter dentro dos ecossistemas, para além do passo que algumas dessas criaturas apresentam importância. Quando eu estou pensando em ecológica, não pensa só em relação harmônica, não. Pensa em desarmônica também, dá uma resposta mais completinha. E aqui, queridos, eu não sei qual vai ser a escolha de vestibulares que vocês vão fazer. Você vai fazer provas discursivas, querido, não precisa ficar gastando português, não, exibindo tanto de vocábulos. Seja objetivo, responda objetivamente, tá bom? Atire em abaixo, ilustra o diálogo entre uma forma imatura e uma forma adulta de uma espécie de borboleta. O tipo de desenvolvimento ilustrado na tirinha é denominado holometábulo, ou metamorfose completa. Qual que é a consequência desse tipo de desenvolvimento apresentado pelos insetos? Aí ele pede para você diferenciar o desenvolvimento direto da metamorfose incompleta e, na letra C, em função de possuir um esqueleto externo com constituição de quitina, o crescimento dos insetos acontece de maneira diferente. Está vendo o tanto que essa questão do crescimento é recorrente nesse tipo de questão? E pede para a gente discutir cada uma delas, né? Então, vamos lá.
Ele pede primeiro para você denominar o tipo de desenvolvimento da tirinha, qual que é a consequência desse tipo de desenvolvimento. Como eu disse anteriormente para vocês, esse aqui explora um nicho, esse aqui explora outro nicho, diminuindo a competição intraespecífica. Voltando. Diferencio o desenvolvimento direto da metamorfose incompleta, que é o M-metábolo. No desenvolvimento direto, a criatura nasce com as estruturas que ele terá quando for adulto. No desenvolvimento indireto, na metamorfose que é incompleta, ele tem uma ou outra estrutura que ele não nasceu com ela. O principal exemplo são asas. E, em função de possuir o esqueleto, exoesqueleto com constituição de quitina, o crescimento dos insetos acontece como? Por muda ou equidise. Então, o esqueleto externo se rompe, a criatura sai de dentro dele, aí ela cresce e secreta um novo esqueleto. É essa a ideia. Unesp. Um besouro vivia caído numa piscina, estava caído numa piscina, e embora a maior parte do seu corpo estivesse acima do nível da água, a cabeça do inseto estava totalmente submersa. Pedrinho observa a cena, retirou o animal da piscina depois de mais de 30 minutos dessa situação. Ele viu que o besouro estava vivo ainda e saiu andando como se nada tivesse acontecido. Pedrinho quis repetir a cena, mas não conseguiu manter sua cabeça submersa por mais de 1 ou 2 minutos sem respirar. Nossa, 2, muita coisa. Considerando as características do sistema respiratório dos insetos e a característica do sistema respiratório dos mamíferos, explique por que o besouro conseguiu ficar tanto tempo com a cabeça submersa e o Pedrinho não. O Pedrinho faz a inalação pelas narinas ou pela boca. Então, está na cabeça. Depende da cabeça, fica fora d'água. Os insetos têm um sistema traqueal com várias aberturas ao longo da lateral do corpo da criatura. Mesmo que a cabeça esteja submersa, se uma parte do corpo da criatura com as aberturas das traqueias não tiverem submersas, o inseto respira normalmente. Tranquilo, né? Foram registradas casos de acidentes por picadas de escorpiões em Juiz de Fora. De janeiro a julho desse ano, beleza, então acidentes envolvendo escorpiões. Qual das alternativas abaixo fornece informação incorreta sobre esse grupo de animais? Lembrando que se você vai fazer o Enem, já tem bastante tempo que o Enem não está utilizando marcar a alternativa errada, marcar a incorreta. Eu estou resolvendo essa questão aqui porque ela vai ajudar a gente a reforçar alguns dos trechos. Se tem uma afirmativa incorreta aqui, tem 4 afirmações que vão te ajudar a reforçar dados sobre os artrópodes. Olha só. São aracnídeos e podem ser encontrados em locais com acúmulos de entulhos, tijolos, madeiras e telhas. Beleza, é o tipo de ambiente que ele encontra. Realiza fecundação interna e as suas larvas se desenvolvem na água. Escorpiões. Escorpiões são aracnídeos terrestres. Tá fora aqui, tá? Então, ó, diferem de outros artrópodes por não possuírem antenas e nem mandíbulas. Isso aqui é verdadeiro. São carnívoros e alguns insetos ingeridos por eles são considerados pragas agrícolas. Verdade. Possuem quelíceras, um par de pedipalpos ao redor da boca. Correto também. E para além disso, tem o aguilhão, né? Então, diferenciando um escorpião de uma aranha, enquanto as aranhas vão inocular veneno pelas quelíceras, os escorpiões inoculam pela porção terminal do abdômen, que é o aguilhão. Após a detecção de animais de uma determinada espécie no galpão principal, os proprietários de uma empresa decidiram minimizar os riscos e os funcionários estariam correndo e acionaram o centro de zoonoses. O técnico do centro, após chegarem, notaram que os organismos em questão eram adultos, possuem um tamanho e formato aproximados a um grão de lentilha, exoesqueleto, quelíceras, 4 pares de apêndices locomotores. Por fim, a identificação taxonômica concluíram tratar-se de um gênero hematófago, que ingeria sangue. O laudo técnico ajudou que os animais do galpão fazem parte de uma espécie de... Você teria que ficar de olho, porque todo esse indicativo aqui, ó, tá dizendo para você que é um aracnídeo. Só que ele colocou um aracnídeo aqui, ó, para poder fazer você errar, tá bom? Aranhas não são hematófagas, carrapatos são e são aracnídeos também. Se você não ficasse ligado no termo hematófago, errava o item. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, que deem uma olhada lá na parte dos vídeos que eu deixei disponível para vocês. Esse grupo é um grupo bastante amplo.
quando aparece nos vestibulares, é mais comum cair questões ligadas à parte ecológica e evolutiva deles do que cair questões ligadas à biologia e fisiologia especificamente falando. Mas, tem dúvidas? Me procura, me manda um direct ou aparece no plantão. Muito obrigado. Biologia com Paladino. Beijo grande.